Então, muito boa noite a todos. Hoje a gente tem conosco um grande amigo já de mais de uma década, Eduardo Silveira, Masterchef das finanças, mentor, contador, consultor de empresas. A família tem uma das contabilidades, se não a mais antiga, talvez, da região lá de Araranguá, sul do estado de Santa Catarina. E, cara, para mim é um privilégio poder ter o Eduardo junto com a gente, porque, primeiramente, falando-se de trabalho, é um cara que eu admiro muito, sempre gostei muito da postura dele séria quanto ao trabalho. E hoje a gente está tendo a oportunidade de trabalhar também um pouquinho juntos, fazer algumas coisas juntos, e foi um convite meio espontâneo até demais, eu não tinha programado isso, ao mesmo tempo veio a calhar chamar o Eduardo para fazer a participação dentro da nossa mentoria. Falar de um assunto extremamente delicado, um assunto que incomoda muita gente, um assunto que ajuda muita gente, um assunto que é fundamental para a nossa saúde mental, principalmente, que é dinheiro, finanças. Se engana, acha que dinheiro não tem a ver com Deus, não tem a ver com a Bíblia, não tem a ver com o que Deus quer para a gente, muito pelo contrário, centenas de vezes dinheiro está listado, tratado na Bíblia. Salomão, principalmente, fala muito sobre a questão prosperidade, e hoje a gente vai falar de alguns pilares. O Eduardo trouxe um material que eu tenho certeza, gente, de verdade, quem não participar, vai pegar a aula gravada de qualquer forma, a gente vai ter um material que o Eduardo preparou, eu já olhei o material. Eu não tem nada a ver comigo isso, mas eu sei que Deus vai trabalhar muito em todo mundo que está aqui, e o material que ele preparou, vocês pagariam muito caro para ter. Não é aumentar nada, não é só o fato de que eu sei que se eu fosse pagar uma consultoria, uma mentoria sobre finanças pessoais, é algo que é realmente cobrado muito caro. E ele ainda, além de trazer o conteúdo, fez questão de preparar um material para vocês terem um acompanhamento depois, pra vocês lerem, olharem para as finanças de vocês já com direcionamento em cima do que ele faz de melhor, que é trabalhar essa questão financeira das pessoas. Então, com muito carinho, meu amigo Eduardo Silveira, fiquem à vontade. Eduardo, todo teu. Show de bola, então, muito boa noite. Obrigado aí pelas palavras. O Yuri, como comentou, é um amigo de longa data, e quando ele comentou sobre esse assunto vamos fazer lá um dia à noite com o pessoal da mentoria e tal, eu já me coloquei à disposição, porque é um assunto que eu gosto, eu vivo finanças, né, vivo imposto, vivo essa parte mais, vamos dizer assim, burocrática, que é lidar com as empresas, mas a base da contabilidade, a base das finanças, ela é o nosso bolso, né, que, segundo alguns, não provérbios da Bíblia ainda, mas alguns provérbios antigos, é a parte mais sensível do corpo humano, né? E a gente tem que saber lidar com o dinheiro, porque se a gente não lida da maneira correta, nós vamos estar aí caindo, né, em vários problemas, e vamos estar fazendo parte da estatística que é 80% da população brasileira hoje tem alguma dívida, está com algum problema financeiro. Então, isso é bem grave. E eu não estou aqui para dizer para vocês que o cenário ele é muito promissor e tudo mais. Eu acredito que todo mundo aqui, né, busca a questão da fé cristã, sabe, né, o que está escrito na Bíblia, por exemplo. A gente já sabe que é a história do mundo, então a gente sabe que os tempos não vão ser muito fáceis. Só que como que eu devo, né, me preparar para esse momento? O que eu devo fazer? Né? Pô, a gente está vendo aí o custo de vida aumentar, a gente está vendo o endividamento aí das famílias ficar bem complicado, por exemplo, em relação a custo, em relação a emprego, em relação, enfim, a tudo isso, a endividamento, principalmente a parte aí de taxa de juros hoje. Nós temos uma taxa Selic, né, taxa de juros de 15%. Essa taxa Selic, ela é o que, vamos dizer assim, baliza tudo o que tem em relação aí a empréstimo, a financiamento, e isso acaba impactando o custo, que custo impacta o preço do produto lá na gôndola do mercado, que impacta o financiamento do carro que eu tenho, que impacta tudo. Então, né, e o que a gente deve fazer nesse momento? Então, é o que a gente vai estar conversando aqui, vou estar trazendo para vocês, né, o Yuri até comentou sobre fazer uma fala mais voltada aí, utilizando como os princípios de Deus, né, os princípios da palavra e tudo mais, para que a gente venha ter embasamento. E a Bíblia, ela é muito forte nisso, que ela tem mais de 2.300 versículos, né, que falam sobre prosperidade, que falam sobre dinheiro, né, e é só a gente se atentar e também buscar aí cada vez mais o direcionamento do Espírito Santo para que a gente venha ser próspero realmente, porque, vamos lá, nós somos filhos de Deus, correto? Todo mundo aqui tem consciência que é filho de Deus. E os filhos, eles recebem a herança, vamos dizer, e Deus quer nos dar a herança prometida. Ele é o dono do ouro e da prata e tudo mais, ele quer nos dar a herança prometida. Só que muitas vezes a gente não está preparado. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente trabalha... Apareceu a minha tela aí ou não? Apareceu, mas sumiu. Agora voltou. Voltou? Beleza.
Tá? Então, por que eu falo sobre isso, que nós às vezes não estamos preparados? Eu trabalho com contabilidade há 10 anos. Nosso escritório aqui na Araranguá, ele tem 38 anos. Não, eu trabalho há 15 anos, na verdade. Eu estou com 30, me perdi na minha idade. E aí, há 38 anos, o meu pai fala a mesma coisa. Anualmente, a gente faz declaração de imposto de renda de pessoa física, é um período ali no início do ano, em março até final de maio e tal. E vocês não têm noção, né, de quantas pessoas ganham muito bem, certo? Ganham altos salários, e a gente vai ver, ele vai fazer a declaração de imposto de renda, e aí a gente se depara com o quê? Muitos empréstimos consignados. E aí o camarada lá no final do ano não aumentou o patrimônio, só pagou o empréstimo que é descontado lá em folha, por exemplo, como concursado e tal, que acontece bastante. O cara ganha uma nota, mais 10 mil, 15 mil, tem gente até de 50 mil por mês. Só que não sobra nada. E aí, né, por que eu estou falando sobre isso? Porque a grande diferença, né, não é o quanto você ganha, é o que você faz com aquilo que você ganha hoje, não é o número. Porque eu conheço pessoas que todos os meses eles investem, certo? Eles ganham, vamos botar aí o casal, por exemplo, ganha 5 mil reais por mês, né, somando as duas rendas ali, e esses aí investem. Esse camarada que ganha 40, que ganha 50, tá só sobrevivendo, correndo atrás da máquina, porque não ganha muito bem, mas gasta muito bem, não vê a cor do dinheiro. Eu gosto sempre de utilizar como exemplo um balde furado, né? Se tiver um balde furado, o que vai acontecer? Vai botar água, vai cair, não vai permanecer. E muitas vezes as nossas finanças, ela está nesse modo. Então, para iniciar aqui, já fiz uma introdução falando demais, vou cuidar. Tem quanto tempo, Yuri? Uma meia hora? 45 minutos? 40 minutos, 45. Entre 45 e 3 horas. Tá. Então vamos lá, se o pessoal, qualquer coisa aí pode chamar, vamos trocar uma ideia, mas o tema de hoje é prosperidade com propósito, como alinhar sua vida financeira, né, com os princípios de Deus. E aqui nós vamos falar de Bíblia, vamos falar de parte prática e, como o Yuri comentou, vou depois dar um passo a passo para vocês seguirem isso, não vou cobrar nada, né, como o Yuri falou, não, porque daí isso poderia ser cobrado, pessoal já está querendo vender, né, não vou querer cobrar nada, pode ficar tranquilo, isso tudo aqui é de coração e acredito no impacto que vai ter na vida de vocês. Então, para iniciar, né, eu quero perguntar para se alguém querer compartilhar aí, né, se a sua conta bancária falasse, o que ela diria sobre os seus hábitos? A conta bancária fala muito, e ela mostra os nossos hábitos, principalmente agora, né, que dificilmente a gente tem dinheiro, papel físico. Então, a nossa conta bancária, ela mostra os nossos comportamentos, os nossos hábitos. Então, como é que está aí a sua conta bancária? Será que ela diria, obrigado por cuidar de mim, ou será que ela diria, me socorre? Né? Não aguento mais esse parcelamento, não aguento mais empréstimo consignado, cartão de crédito, reparcelando cartão de crédito. Então, a gente começa aí com essa reflexão, porque eu não vou vir aqui trazer para vocês uma ação mirabolante, algo que nunca foi falado. Não, são coisas simples, só que a gente não faz o simples. A gente não faz, né, o básico bem feito. Então, eu vou passar para vocês aqui algumas ferramentas para a gente saber, né, o que a sua conta bancária está falando. Beleza? Alguém compartilhar aí, se a conta bancária falasse, o que ela iria dizer? Tudo certo? Vamos lá. A conta não fecha. Tá mais saindo do que entrando. Aí, ó, a conta já não fecha, tá saindo mais do que entrando, isso aí é importante saber. Principalmente, depois eu vou passar para vocês ali como... o que eu devo fazer agora, né? Se está saindo mais do que entrando, isso aí é muito importante. Mas é algo que realmente está acontecendo, por quê? Porque os custos aumentam muito, os custos de vida vêm aumentando muito, a situação econômica não é uma situação confortável, e a gente vai se deparar com momentos mais sensíveis em dizer, Ador, como eu vou me organizar para isso? Infelizmente, a gente tem que cortar algumas coisas que a gente gosta, porque para consumir, para a gente comprar, o marketing aí, ele serve para isso, né? Para a gente consumir cada vez mais, só que não precisamos, vamos dizer assim, entrar nessa mesma onda. E aí uma frase que eu gosto também é que a gente não precisa ser gênio para enriquecer, a gente precisa ser sábio e constante. Tem várias histórias na Bíblia, né, que contam essas histórias, e uma que eu gosto bastante é a parábola dos talentos, lá em Mateus 25:14. Ela é uma das maiores lições que a gente tem em relação ao porquê Deus se importa com o modo que você administra o que Ele está te dando. Cada um de nós aqui, nós temos um talento, certo? A gente tem um talento, eu sou habilidoso em tal situação, eu sou habilidoso na parte contábil, eu sou habilidoso, eu sei fazer tal atividade, eu sei aqui resolver esse BO, eu sou bom aqui com a parte mecânica, eu sou bom aqui com a parte de prestação de serviço, eu sou um baita profissional nisso, eu sou um baita profissional naquilo. Então, cada um de nós tem um talento. Só que, Ador, eu preciso ser um gênio para conseguir agora ganhar dinheiro e enriquecer. É claro que, para ganhar, vamos dizer assim, a gente ser remunerado
fora do normal, daquilo que o mercado está pagando, é óbvio que a gente precisa ter um diferencial. Mas eu peço, né, para você fazer essa reflexão. Qual que é, né, o seu talento? Lá em Mateus, até esqueci de falar, peguem aí um bloquinho para anotar esses versículos para depois vocês... Cara, vou mandar também ali a apresentação, mas anotem para depois vocês estudarem, meditarem, ir lá, dar uma lida, olhar, é importante. Então, anotem em Mateus 25:14, parábola dos talentos, que a gente já sabe que a história que eles deram os talentos lá para 3, e aí cada um, né, teve uma ação, um apenas pegou, né, e enterrou, né, não trabalhou aquilo, ele não pensou, pô, qual é a minha habilidade, olha o que eu sou bom de fazer, não, vou trabalhar isso aqui para conseguir multiplicar. Então, a gente sabe que precisamos utilizar aquilo que já foi nos dado e capacitar cada vez mais. Às vezes, a gente está buscando um talento fora da realidade, não. Quando chegar que eu conseguir fazer tal situação, quando eu for muito bom nisso, quer dizer que eu vou estar, né, eu vou conseguir resolver tudo. Muitas vezes não, muitas vezes o talento que você está deixando de lado hoje é aquele que volta e meia arde aí no coração e diz, não, devia fazer assim, devia fazer isso, devia fazer de tal forma. Isso cada um, né, trazendo aí para a sua realidade. Então, é importante verificar essa questão dos talentos aí. E aí, uma situação, né, além desse versículo de Provérbios 21:5, Provérbios eu vejo que é um dos livros assim, com muita sabedoria, né, e também cada versículo ele fala com a gente de uma forma. E lá diz, né, que os planos bem elaborados levam realmente à fartura. E aí, por que eu trouxe essa questão desse versículo? Porque a gente não se planeja, muitas vezes. A gente quer fazer as coisas, quer reformar a casa, quer trocar de carro e tudo mais, e aí nós somos pegos numa armadilha que é a principal que nos faz empobrecer, que é a emoção. Muitas vezes a gente chega ali, não, porque agora eu vou fazer uma reforma na casa. Preciso ter lá uma área gourmet, tal. Não pode. Aí vai lá, refinancia o carro, ou pega um empréstimo no banco, porque o banco hoje, diariamente, né, principalmente quem está com crédito e com score, eles mandam muitas notificações para ofertar dinheiro, e aí você, na emoção, nem faz conta, nem faz um plano. Não, eu posso fazer aqui, talvez vou orçar aqui, vou gastar tanto, vou gastar 100 mil, vou gastar tanto de mão de obra, tanto de material, nem faz o plano, já pega, já sai fazendo a toca de caixa e não prepara. Até não está aqui na apresentação, mas tem outro versículo bem legal, de Lucas 14:28-29, que fala, pois qual de vocês, se construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, para que não aconteça, tendo os alicerces e não pondo terminar, todos que virem zombem dele. Então, é mais um versículo de Lucas lá que fala que planejamento, ele é extremamente importante, né? Porque sem planejamento a gente vai fazendo e não pensa, a gente vai só pela emoção. Então, tudo começa no pensamento, tá? Quem trouxe essa tese, né, de pensamento, sentimento, comportamentos. Quem trouxe isso foi um amigo meu que é psiquiatra. Ele diz, Eduardo, a nossa vida é regida pelos pensamentos. Ele falava pensamento, sentimento, comportamento. Todo pensamento nosso gera um sentimento que gera um comportamento. Eu ficava pensando nisso, né? Aí até que um dia eu estava lendo deixa eu pegar, acho que foi Provérbios também, Provérbios 23:7, uma versão, na versão aquela Almeida, fala assim, ó, porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. Tem outras versões que fala que a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Aí tudo aquilo ali fez sentido, né? Pensamento, sentimento, comportamento. E essa questão dos pensamentos, eles moldam os nossos hábitos, por quê? Porque a raiz de tudo, né? O início é aquele pensamento. Pô, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer uma viagem agora? Será que eu posso comprar um presente que meu filho quer? Será que eu posso mudar de emprego? Tudo acaba tendo, né, uma ação dentro do pensamento. E também os nossos hábitos que faz com que o nosso balde fique cheio de furos também. Às vezes final de semana, ao invés de fazer uma comida em casa, juntar a família ir no mercado, que é mais barato, comprar uma carne, comprar uma massa. Ao invés de fazer isso, não, vai lá e pede um iFood, pede uma comida fora, vai comer. A gente sabe que é bem mais caro sair para comer. Quem é que não gosta? É óbvio que é bom, que é prazeroso, não precisa nem lavar a louça depois. Né? Então, só que isso tem um custo. E às vezes esse custo, esse hábito que você está tendo, ele está fazendo você, né, não conseguir guardar dinheiro. E infelizmente, Eduardo, eu gostaria que é óbvio que eu gostaria que o nosso poder de compra fosse muito melhor, é óbvio que eu gostaria que as políticas públicas fossem muito melhor. Só que, enquanto as coisas não mudam, eu vou ficar daí fazendo o quê? Correndo, jogando tudo por água abaixo, e gastando um monte, porque é assim mesmo, tal, endividado, ruim, pensando coisas negativas. Óbvio que não, a gente precisa começar por nós, porque
Porque Deus tem as suas promessas e cada um tem as suas promessas que Deus já falou aí. Se não falou, ele vai falar, ele vai mostrar o propósito que ele tem na vida de cada um. E a gente só viver para pagar boleto, não faz sentido. Deus quer que a gente seja próspero para quê? Para que a gente venha cada vez mais ajudar e implantar o reino dele aqui na Terra. Ninguém está aqui por acaso, pode ter certeza nisso. Então, os pensamentos, eles moldam os hábitos. Eu gosto de uma história, né? Uma história bem interessante. Tem um livro, A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Esse livro é um dos livros aí, até no Brasil, está sendo um dos mais lidos. E lá conta a história de um Ronald Head, o nome do cara. E esse cara é uma história real. Ele era um faxineiro lá nos Estados Unidos. Ele foi um faxineiro simples, tinha uma vida, vamos dizer assim, normal, padrão, morava numa casa simples, vivia com pouco. E aí, sabe o que aconteceu? Quando ele faleceu, com 92 anos de idade, ele deixou uma herança de 8 milhões de dólares. Aí o pessoal ficou assim, né? Como assim? Um homem comum, um salário baixo, construiu um legado enorme como? Com sabedoria, com constância e o principal, que é a paciência. Ele utilizou parte do que ele ganhava mensalmente para investir em bolsa de valores americanos e tudo mais, comprava todos os meses. E com 92 anos ele morreu e deixou uma herança aí de 8 milhões de dólares. Então, né, isso mostra que mesmo pessoas com altos salários não conseguem deixar uma herança dessa aqui para o filho. Claro que aqui eu estou usando uma história, né, como eu falei, olhem esse livro, A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. É um livro muito bom, que fala sobre os nossos comportamentos e tudo mais em relação às finanças. Oi, Eduardo. Opa. Me permite dar um complemento? Cara, eu vou depois botar no grupo, tem um audiobook desse livro no Spotify. Gente, de verdade, eu recomendo a todos a lerem ou a ouvirem o livro no audiobook. Por quê? Porque ele quebra um dos principais, na minha visão, tá? E aí, falando de cultura, né? Falando de criação, falando de estrutura financeira que temos no Brasil, seja no colégio, na própria casa. Ele quebra uma variável que a gente se apega a vida inteira com relação à riqueza, já de pegada no primeiro capítulo, que é o quê? Todo mundo associa riqueza com inteligência. Todo mundo associa a riqueza com status ou algum tipo de emprego. Por exemplo, inclusive, quanto ao Reed ali, né? Ele faz um comparativo com um médico, o cirurgião, não faz não? Onde o cirurgião é totalmente oposto, a renda altíssima e deixa dívidas. Então, assim, primeiro paradigma a ser quebrado dentro da nossa cabeça com relação a finanças, o livro fala muito sobre isso, e eu vou entregar para você de antemão junto com o Eduardo. Não tem a ver com a posição que eu me encontro e nem com aquilo que eu tenho dentro da minha cabeça, mas sim com a atitude que eu tomo, o hábito que eu tomo. A pobreza, muitas vezes, faz o cara se tornar um homem rico justamente pelo fato de que ele nunca teve nada e ele tem que tomar postura sobre aquilo, ou ele vai ficar o resto da vida na pobreza. Então, a postura que você tem quanto ao dinheiro, ela é muito mais importante do que o intelecto que você acha que tem, ou a posição, status social quanto ao emprego que você está exercendo no momento. Então, eu digo para ti, hoje, a posição X que você se encontra, que talvez você olhe para o espelho e se limite, e fale, cara, não tem condição de eu sair, tem. A postura vai mudar tudo. E é o que eu tenho pregado todo dia no grupo. Todo dia. Vocês talvez, não sei a que ponto isso está entrando no coração de vocês, mas todos os dias, quando eu boto um vídeo, correndo, indo para academia, lendo um livro, algum podcast, alguma música para acordar e motivar, não tem a ver com palavra bonita. Tem a ver com atitude. Porque eu também preciso disso. Eu também preciso me acelerar. Eu também preciso botar a mão e fazer. Então eu estou tentando estimular todo mundo a entrar na onda de botar a mão e fazer, independente da circunstância. O livro fala muito sobre isso e eu recomendo, junto com o Eduardo, por favor, leiam ou escutem. Eu vou mandar depois no grupo lá. Boa. E tudo isso aí que o Yuri comentou, né, em relação ao fazer, lembra ali que eu falei de alguns pilares, pensamentos, sentimentos, comportamentos, tudo isso começa onde? No pensamentos. E aí, Eduardo, mas eu não sou assim, como é que eu tenho que fazer e tudo mais, eu nunca vou mudar. Isso aí já começa a dar uma parte de crenças, né, que a gente tem que começar a eliminar, né, que nunca vou conseguir. Então, uma dica para você começar vamos dizer assim, a mudar a forma como você pensa e a tirar essas crenças de fora e deixar, né, uma visão mais, porque eu tenho que fazer e tudo mais, tem que botar em prática, é Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui a gente já, além, né, de um versículo que mostra que a gente pode ser transformado pela renovação da nossa mente, que a gente pode mudar os nossos pensamentos, pode mudar os nossos sentimentos, pode mudar os nossos hábitos, nossos comportamentos, ter ações para que a gente venha a ser realmente próspero, né? E eu falo aqui de próspero, não é o cara que vai ser milionário. Às vezes o conceito de próspero para mim pode ser diferente para o Yuri, pode ser diferente para o pessoal que está aí na conversa, né? Às vezes a prosperidade para mim, hoje, por exemplo, eu morava em Araranguá, que é uma cidade de 80 mil habitantes, beleza? Uma cidade 12 quilômetros do litoral. Só que aqui a gente, né, se alguém aqui da região, mas
assim, a gente mora a 30 quilômetros do pé da serra, por exemplo. A gente tem a Serra do Timbé, tem o Morro Grande, tem a Serra do Rio do Rastro, que é um pouco mais longe, dá uns 80 quilômetros, por aí 60. Mas, tipo assim, para mim, aí eu tive que mudar de cidade e tal. Estou morando aqui no Morro Grande, que é mais próximo ao pé da serra. A maravilha, a prosperidade para mim, a paz que me dá é poder acordar, abrir a janela e olhar a grandeza de Deus nos cânions, assim, sabe? Eu abro a janela e vejo todos os cânions. Às vezes, prosperidade, né? Tem condições, tem uma vida financeira confortável, passo por problemas também, às vezes acontecem algumas emergências, tudo igual a todo mundo. Só que a paz que estar morando aqui nesse momento está me gerando, não tem dinheiro que pague. Então, muitas vezes a prosperidade não vai vir só com cifras, com a conta bancária cheia. Vai vir com o local que você vive, o tempo em família que você tem, a paz que excede todo o entendimento que está escrito na Bíblia também que Deus dá. Então, só para lembrar também desse detalhe. Então, Eduardo, como é que eu posso começar? Renova a tua mente. Renova para quê? E aqui tem um ponto bem importante, né? Que qual seja a boa, agradável e perfeita, o principal que é o quê? Vontade de Deus. Aqui a gente sempre coloca, né, a nossa vontade aqui. Isso aqui é um grande problema, porque a gente sempre acha que é pro nosso ego, para nos beneficiar, para a gente ser. Só que não, qual é a vontade de Deus? O que ele quer? Para você saber o que ele quer, tem que falar com ele, né? Não vai ser eu que, né, claro que eu posso ser utilizado como instrumento, mas é no seu íntimo, conversando com Deus, né, que vai vir as revelações. Ou às vezes numa simples leitura da Bíblia ali, enfim, Deus fala de muitas formas, né? Quais são os inimigos da prosperidade aí? O medo, a comparação e o impulso. Se você cuidar... tem mais outras coisas que são inimigas também? Tem, obviamente que tem. Só que se você cuidar desses 3 aqui, você começar a se analisar, começar a diariamente, né, tá lá no trabalho, aí daqui a pouco começa a olhar Instagram ali, começa a se comparar com a vida do outro, porque olha aqui, o fulano tá viajando, porque não sei o que e tal. Às vezes tá ali, tem até comida em casa e tal, para fazer as marmitas da semana, tá tudo certo. Aí não, vai lá e vai almoçar, né, tem um hábito de comer em restaurante, comer fora, um exemplo, ou tem um hábito de comprar, tem um hábito de acontecer alguma coisa, vai lá, tem que ir lá na loja comprar, no shopping comprar, enfim. E outro que é o medo, né? Porque o medo, por que ele é um inimigo? Porque quando a gente tem medo, isso é bíblico também, o medo ele paralisa. Então, quando a gente tem medo, a gente deixa de ter ações que vão fazer a gente ter a prosperidade. E a prosperidade, ela é, vamos dizer assim, exercida com atos de fé. E a fé é acreditar naquilo que não se vê. E quando a gente não vê algo, a gente fica meio com medo, assim, meio paralisado, a gente não exerce a nossa fé. Então, é uma conexão, uma coisa leva a outra. Então, esses 3 pontos aqui, se você começar a se cuidar, começar a se analisar o que você tem medo, o que você se compara com os outros, sempre achar, porque fulano agora foi promovido, agora porque tal. Né? Por que eu não fui? A gente começa a se comparar, se ele foi promovido é porque ele fez alguma coisa, o que ele fez de diferente que eu não estou fazendo? Né? Ao invés de a gente ficar só julgando, né, entender o que aconteceu. E a questão do impulso, como eu falei, o marketing está aí, né, e eles vão te bombardear aí diariamente, a gente dorme e acorda com o celular na mão, a gente sabe que isso aqui é utilizado como algoritmo para que a gente venha consumir cada vez mais. E aí, beleza. Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá tudo certo? Posso continuar? Tudo dominado? Vamos lá, então. Aí as pessoas às vezes confundem, né? Deus, mas Deus não quer que tu... Antigamente tinha muito isso. Né? Quem era rico não ia para o céu. Né? Tinha muitas essas questões, porque né, Deus não quer que a gente seja rico, que a gente seja próspero. Não. Deus não quer que a gente ame o dinheiro acima de tudo. Né? Por quê? Beleza, lá em 1 Timóteo 6,10 fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A gente tem que entender que o dinheiro, na verdade, ele é o meio, ele não é o fim. Se eu amar o dinheiro, colocar ele como o senhor da minha vida, vai dar problema. Vai chegar um momento que não vai ter dinheiro e vai acabar a tua vida? Óbvio que não. Né? Então, o dinheiro, a gente tem que entender a conta bancária, as cifras, né, para conseguir pagar os boletos no final do mês, para sobrar um dinheirinho, isso é só o meio. Mas como assim é só o meio? É que por que Deus, várias vezes, ele condena ali na Bíblia? Porque quando a gente tem muito dinheiro, a gente tem muitas possibilidades. E se a gente ama o dinheiro, a gente vai amar somente o que o dinheiro proporciona, certo? E aí nós vamos esquecer das coisas de Deus e do propósito de Deus para nossa vida. Isso é muito comum, isso é muito fácil. Eu já passei por isso, dos meus 13 aos 18 anos, vamos dizer assim. Eu vivi, né, na igreja e tudo mais, como eu falei, eu sempre tive condições, tudo ok, só que com o dinheiro, quando eu fiz 18 anos, fui lá e ganhei um carro. E aí, deixei Deus de lado e fui viver minha vida adoidado, né? Foi aí até onde eu conheci o Yuri, né? A gente fazia eu tocava no louvor da igreja, então eu tocava bateria, continuei tocando bateria, só que daí fui pro mundão. E aí, só que o que acontece? Amei mais o dinheiro do que a Deus. E aí, meus amigos, o vazio é grande e não tem dinheiro que, vamos dizer assim, pague a presença de Deus. Então, quando a gente começa a amar mais o dinheiro, amar mais as coisas que ele proporciona, é óbvio que é bom. Quem diz que é ruim almoçar no
num restaurante no Divina Itália, lá no, vamos dizer, naquele rooftop lá em São Paulo, olhando São Paulo todo assim, cara, eu amo, eu gosto demais, lá me dá prazer viver essas experiências. É show de bola. Só que é o seguinte, se eu amar mais isso aí do que a Deus, eu vou chegar lá nesse lugar, eu vou estar lá nos Estados Unidos, vou estar lá em Paris, ou qualquer lugar que for, que é o que a gente almeja, né, que é o que brilha os olhos. Se eu tiver com vazio, não vai adiantar de nada. Então, cuidar realmente. Por que Deus, às vezes, não é que Deus não permite, né, é que a gente tem que passar por um processo, mas muitas vezes a gente não vive isso porque a gente não está preparado. A gente tem que passar por algumas coisas para que a gente venha se preparar. Eu tenho algo para mim que nada acontece por acaso. Nada. Então, se você está passando por alguma dificuldade, está acontecendo alguma coisa, pega, extraia o melhor disso para que você venha crescer. Utiliza como base o seu alicerce para que você venha crescer. Para que quando você ter muito, né, você saber administrar. Porque é aquela história de que tudo que vem fácil, vai fácil. Isso aí é fato. Então, temos que estar preparados para conseguir dar valor e tudo mais. Beleza? 6 passos financeiros, então eu vou passar para vocês aqui, né, mesmo por mais que algumas coisas mais do mesmo, mas a gente precisa lembrar porque isso aqui é a base, certo? É a base para que você venha... Eduardo, tem alguma magia, tem alguma coisa que tu faz aí para eu conseguir ganhar dinheiro? Não tem nada além de alguns princípios básicos, que é gastar menos, né, gaste menos, por mais que isso, às vezes a gente sabe que é complicado, mas eu tenho certeza que dentro do seu extrato vai ter coisas que a gente gastou e não precisava. Tenho certeza. Então, gastar menos do que ganha aqui já é uma ideia, né, para você conseguir, o que eu estou gastando que não é necessário? Evitar. E para você conseguir saber isso, vai ser com as ferramentas que eu vou estar passando, né, para vocês ali no final. Reserva de emergência. Ter a reserva de emergência, ela é essencial para lidar aí com os imprevistos. Eduardo, eu não consigo guardar 6 meses do meu salário. Vai lá, vai juntando mês a mês. Começa a guardar o primeiro mês, se deu um problema aqui, não do salário, né, eu digo do custo de vida, vamos dizer assim, ou das contas que tem, eu ganho R$2.000 por mês, vamos dizer que as minhas contas é 1.500, certo? Eu tenho que guardar aqui no mínimo, por exemplo, 6 vezes de R$1.500, é bastante, certo? Então, eu teria que guardar R$9.000, uma reserva tranquila, seria o ideal. Mas, eu não consigo guardar R$9.000 de uma vez. Ninguém vai conseguir. Tem que ir todos os meses, estima um valor, não. R$100 por mês eu consigo guardar. R$200 por mês eu consigo guardar. Guarda aquilo ali para lidar com os imprevistos. Porque o imprevisto, ele sempre vai bater na porta. Sempre vai acontecer. É a vida. Aceita que dói menos que uma hora vai acontecer um imprevisto. E essa é a realidade. Aí, se a gente está preparado, é outra história. Não vai bater o desespero, não vai ficar ruim no teu trabalho, não vai ficar desmotivado. Entendeu? Então, esteja preparado para uma reserva, e principalmente reserva de saúde. Saúde, a gente acha que, hoje tudo certo, sou novo, não preciso disso, mas a gente sempre precisa ter uma reserva para saúde e, claro, as outras emergências que pode acontecer. Eliminar dívidas, né? Focar na eliminação de dívidas aí, caso você tenha, eu tenho dívida, o que eu devo fazer? Montar uma reserva ou, né, gastar menos, tem que fazer igual. Mas se eu tenho dívidas, eu tenho que fazer uma reserva, primeiro eliminar as dívidas. Primeira coisa é eliminar as dívidas, porque o juro que você está pagando hoje, né, são juros muito altos. Então tem que tomar esse cuidado aí, né, com disciplina, com planejamento. Você pode pagar as suas dívidas, é claro que não é do dia para a noite, isso é uma construção. Tudo que a gente fala de dinheiro é uma construção, não é do dia para a noite, beleza? Outro pilar que você, até um ponto aqui para embasar, né, essa ação aqui de gastar menos, tem lá em Provérbios 21:20 fala que na casa do sábio há tesouro e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo que pode. Então, isso também liga também a questão da reserva de emergência, né? Junto aqui esses dois. A gente precisa gastar menos do que ganha, ter uma reservinha, né? Poder saber como administrar tudo isso, porque pode chegar um momento que as coisas não vão estar tão fáceis e aí você, né, vai se deparar com uma situação. Investir com visão de longo prazo, né? Isso aqui Eduardo, já consegui resolver a parte aqui vamos dizer assim, das minhas das dívidas, já tenho a reserva de emergência, né? Investir com sabedoria, e não é, por exemplo, eu tenho que já ter muitos mil reais, tem que ter 10 mil, 20 mil, 30 mil, não é isso. Você pode começar pequeno, só que o principal é fazer igual, né, a história que eu contei ali do livro, que é ser constante, colocar metas, né, entender o que você está fazendo, planejar o quanto você vai investir,
Porque é com constância, paciência, olhando lá para frente, qual é o objetivo desse valor que eu estou aplicando aqui todos os meses, que eu estou guardando? O objetivo disso aqui é minha aposentadoria, meu INSS. Qual é o objetivo aqui desse outro recurso? Você pode dividir, você pode fazer como quiser. Esse objetivo desse recurso aqui é colocar, por exemplo, para comprar uma casa futuramente. Esse objetivo aqui, enfim, pode ter quantos for. Só que tem que ser planejado, tem que pegar R$100 por mês, no final do ano vai ter R$1.200 lá, olha só, para quem às vezes não tem nada, né, já é um valor e fique feliz, né, conquiste passe por esse processo, né, muitas vezes não vai ser fácil, mas ele é necessário, e quando chegar lá no objetivo do primeiro ano, por exemplo, comemore, né, usufrua, né, de algo para que você venha criar essa relação e saber o quão satisfatório é também. Um outro ponto aí é dinheiro sem direção, ele se perde, né? Mas dinheiro com propósito, ele vai se multiplicar e vai realizar os sonhos. Então, mais um versículo de Abacuque que fala, né? Escreva a visão e torne-a clara. Escrever, planejar, colocar no papel. Porque quando a gente faz isso, a gente exercita o nosso cérebro, a gente vai pensando sobre aquilo ali, a gente vai tirando aqui dos pensamentos e começa a materializar. Eduardo, isso aí é coaching, como é que é? Teologia da prosperidade. Não, isso aí é ciência. A ciência mostra isso, né? Que isso, quando a gente tira do papel, a gente começa a mentalizar, a gente vai planejando. E a própria Bíblia fala sobre isso também. Se ela está falando é porque realmente acontece. E isso faz com que, às vezes a gente está pensando em tantas coisas, está ali alucinado, né, com uma ideia nova, alguma coisa que eu vou fazer, vai acontecer e tal. Aí a gente bota no papel ali, vai ver, Deus vai ministrando, Deus vai, mas não é isso aí que eu te falei que eu queria para ti, né? Viajando aí, entendeu? Então, tirar do papel é extremamente importante. E o último passo aqui seja generoso e dizimista fiel. Às vezes a gente, é óbvio que a gente está, por exemplo, cheio de, vamos dizer assim, julgamentos, né, por problemas que realmente acontecem aí na questão da igreja, pastor, padre, enfim, mas Deus quer saber do teu coração. Deus não quer saber se tu deu, ou porque o padre usou, ou porque o pastor usou, tal. Não, Deus quer saber do teu coração. E a generosidade, ela é um dos pilares da verdadeira prosperidade. Deus não quer o seu dinheiro. Ele quer, na verdade, o teu coração liberto, certo? Ele quer fazer com que você não ame o dinheiro acima dele. Então, o ato de ser dizimista, o ato de ser generoso, o ato de doar, o ato de ajudar o próximo. Eu digo sempre assim, né, que ajuda primeiro a tua família, né, dá conforto para a tua família, dá conforto para os que são próximos a ti, depois dá ajuda o irmão aí que é teu amigo e tudo mais, e depois pode ajudar a sociedade. Então, se a sua casa, se a sua família não está bem estruturada, se você não consegue ajudar todo mundo, não vai lá para a rua ajudar os outros, certo? Então, e às vezes são simples atos, né? Às vezes, porque é uma cesta básica, é uma ajuda aqui, uma ajuda ali. A lei da semeadura, ela é real, ela funciona até com quem não é cristão, até com quem não acredita em princípios da Bíblia, a lei da semeadura, que é uma lei de Deus, ela é muito real. Tem muita gente aí que não é cristã, o cara doa, semeia muitas coisas, muitos projetos, os caras são muito prósperos. Então, independente, né, a gente tem que ser generoso, ser dizimista e tal, para que venhamos a construir a nossa prosperidade. Oi, Edu. Opa! Frase complementar a isso, cara, sempre achei essa frase muito forte, é que o plantio, ele é opcional, mas a colheita vai ser sempre obrigatória. Então, se eu não plantar nada, de nenhuma forma, nem com organização, nem com as minhas próprias ferramentas, ajudar alguém, seja dizimando, ofertando numa igreja, que a gente sabe que existem projetos sociais, eu vou colher alguma coisa. Eu vou colher, sempre. É a única forma, é o único modelo de negócio, digamos assim, se eu não fizer nada, ainda assim eu colho. Eu vou colher mediocridade, eu vou colher nada. E, cara, eu acho que é o principal desse processo todo, é gratidão e realmente a semeadura, a lei da semeadura. Porque é uma pergunta que muito crente faz. Por que o fulano que não crê em Deus, que não está lá na igreja, está prosperando e eu não? Porque a prosperidade não tem a ver com Deus apenas, tem a ver com ação, tem a ver com muita ação. Então tem muita gente fora da igreja, extremamente concentrado, extremamente organizado, plantando e colhendo aquilo que planta. Então, não tem a ver com Deus especificamente. Deus está olhando lá de cima muitas vezes e fala, cara, te dei o solo, te dei a semente, te dei a inteligência, toda a capacidade do mundo, mas está parado naquele papo de eis-me aqui, Senhor, ou deixa no tempo de Deus, e Deus está falando, cara, já é o tempo. E a gente precisa se mover, e eu falo por mim, não estou falando que eu estou perfeito. Não, há muito tempo eu tenho acelerado mais e mais, estudado mais do que eu precisaria, tecnicamente falando, mais tempo, mais trabalho,
e às vezes parece até doideira da minha parte, mas a questão é quando eu comecei a fazer isso, algumas coisas começaram a acontecer que antes não aconteciam, e isso faz diferença para o crente e para o não crente. E a gente tem, como crente, que tomar postura, porque esse papo de Deus fará, Deus já fez. Aí é que tá. Ele já deu, ele já entregou. O que a gente tem é que pegar aquilo por direito. Se eu falo para mim também, o que eu tô falando para vocês, eu também tenho que adotar mais ainda para mim, mais postura. Então, só um complemento. O plantio ele é opcional, a colheita vai ser sempre obrigatória. Então, cuida muito bem com o que você planta e se você também não planta. Muito, muito bom. Exatamente essa ideia compactua também. Voltando aqui para as finanças com propósito, a gente não foi chamado só para sobreviver. Todo mundo tem um chamado, todo mundo tem, se é algo em ministério, se é algo em trabalho, enfim, todo mundo tem, vamos dizer assim, um propósito do porquê está aqui. Ninguém veio por acaso, certo? Então, principalmente, utilizando e verificando essa questão aí do que a Bíblia fala sobre os propósitos, todo mundo foi chamado para multiplicar, para doar e para transformar. Isso, né, Eduardo, eu não sei o que eu tenho que fazer ainda, não sei qual é o meu propósito, estou meio perdido aqui. Vai orar, vai falar com Deus, vai pedir ajuda para alguém, vai trocar uma ideia, né, só não vai escutar pessoas que não construíram nada, assim, que só falam teoria, né, que não vivem. Mas vai falar com Deus, Deus vai dar paz no teu coração, vai te dar, vai te dar um sentido para que você venha, qual é o meu propósito, né, o que eu posso ser usado para isso? O que eu posso fazer? Muitas vezes a gente acha que precisa ter o recurso, mas às vezes Deus já te deu um talento que tu pode utilizar do teu tempo para ir lá, para ajudar, para ensinar. Então tem várias formas para a gente conseguir fazer o quê? Transformar a vida das pessoas, se doar e o principal que é multiplicar. Beleza? Então, agora entrando aqui numa parte mais sensível, né? Casais e dinheiro. Tem até uma estatística, agora não vou me lembrar qual é, mas era mais de 50% das brigas de casais, elas se originam no assunto dinheiro, finanças, acordos combinados, gastos. Exatamente, a gente briga muito por conta dessa questão de dinheiro. E o dinheiro, ele pode tanto como unir, como ele pode dividir. Quantos casais se separam por causa de dinheiro e tudo mais, né? Não, porque não estão alinhados. E até em Amós 3:3 fala, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Não vão dar juntos. Vai chegar uma hora que vai dar BO. E a gente sabe que o dinheiro, ele é uma parte muito sensível dentro de um relacionamento. E se você não conversa, né, com o seu cônjuge sobre isso, sobre dinheiro, sobre como controlar, sobre como a gente vai fazer, como a gente vai se planejar, sobre como tu gasta, como eu gasto, né, vamos dizer assim, a esposa e o marido, não vai dar certo. E aí vai dar um problema, porque aquilo que não está unido, ele está dividido. E dividido não vai conseguir crescer juntos. E eu tenho certeza e plena convicção que unidos, né, se vocês juntarem as duas rendas, juntarem a forma como vai ser feito, né, não cabe a mim aqui dizer, né, se vão juntar, se não vão, cada um vai ter o seu. Mas juntando o casal, eles se tornam um só. Então, vocês precisam entender uma forma para que vocês venham potencializar o que vocês têm em conjunto, certo? Não dividir. Não sei se fui claro, mas esse é o ponto. Edu, 59% dos divórcios, 59% dos divórcios são voltados ao problema financeiro, muito alto. Isso. E isso tudo para conseguir alinhar, para conseguir conversar sobre. Eu conheço pessoas que são casadas há anos e nunca falaram sobre dinheiro, sobre quanto ganha, às vezes não sabem nem quanto o marido ou a esposa ganha. É loucura isso. Isso aí. Mas ele não precisa saber. Como não, cara? O cara é casado contigo, dorme contigo, vocês têm conta para pagar junto, vocês têm custo de vida junto, papapá. Como que não deve saber? Então, para alinhar, cada um tem um propósito, cada um tem um chamado, certo? Só que, vamos lá, falar aqui de casal. O casal ele tem um propósito que é em conjunto, certo? E isso tudo tem que estar comunicado, tem que trazer transparência e tem que trazer, obviamente, a questão do propósito. Então, quem não conversa sobre, que vá conversar, que vá buscar, né, entender como está. Às vezes não quer conversar porque não quer falar dos problemas que causou, ou, né, das contas que tem, da loja que comprou coisa e não era necessário porque o marido ia brigar, ou o marido que comprou um negócio para o carro e não precisava porque era só vaidade, só para, entendeu? Então, comuniquem, conversem. Isso aqui é a base para que vocês venham se transformar e unidos, né, juntos, venham realmente chegar no objetivo. Porque o que adianta um estar remando para subir a montanha e outro estar cavando ali para que outro venha cair e não venha subir a montanha? Se cada um estiver para um lado, vai fazer parte da estatística que o Yuri trouxe ali, de 59% se divorciarem por causa de dinheiro. Essa é uma realidade.
E eu tenho prova disso, né, porque quando eu casei, a Marinês, ela tinha um hábito bem diferente, ela aprendeu de forma bem diferente da forma que eu aprendi. E todos os meses, em todos os momentos, eu aprendo junto com ela. Eu era aquele que não olhava, ia no mercado e não olhava a etiqueta, o preço. E com ela, eu aprendi que eu preciso muito olhar a etiqueta, porque né, às vezes, por uma marca diferente, né, do mesmo produto, eu tenho ali uns contos de 3, de 5, de 10 reais, enfim. Então, né, a gente tem muito que aprender um com o outro, com os hábitos, da forma como cada um foi criado e tudo mais. E isso precisa ser comunicado, isso precisa ser transparente, isso precisa ter propósito, independente do propósito individual de cada um, o casal ele tem um propósito. Então, os casais precisam falar sobre dinheiro com verdade e sem culpa, beleza? Tem uma outra frase do Gustavo Cerbasi, ele fala que casal rico é casal que sonha juntos. Às vezes, faz quantos anos, né? Às vezes o pessoal às vezes é casado há mais tempo, nunca mais falou sobre o sonho junto, sobre uma viagem, sobre algo que imaginou, algo que almejou, né? Pá, olha só, uma vez eu sonhei em fazer isso, o que tu acha? Pá, que legal, vamos fazer juntos, vamos construir juntos. Isso aí é muito importante. E também, né, o casal que ora junto, que planeja junto, investe juntos, ele vai vencer juntos também. Então, isso é muito importante. E aí, né, para a gente ir aqui para uma parte mais prática, anota aí qual é um hábito financeiro que precisa abandonar para fazer nas próximas semanas. Estamos no final do ano, né? Estamos em novembro. Geralmente em janeiro o pessoal, não, novo ano, novas metas, novo tudo, o mundo vai mudar. Só que olha só, às vezes lá em janeiro desse ano você fez a mesma promessa. Já estamos em novembro, já vamos mudar o ano de novo. Porque esse ano eu vou para academia, porque eu vou para dieta e tal. Cuidar do dinheiro, eu digo que é a mesma coisa que ter o hábito de ir na academia. Não vai ser legal todo dia, não vai ter vontade todos os dias, mas a gente sabe que aquilo ali faz bem para a saúde, faz bem para o corpo, faz bem para a mente, e cuidar das finanças é a mesma coisa. Beleza? Então, anotem um hábito financeiro que precisa abandonar. Anotem um hábito financeiro que vai começar hoje. Aqui eu faço uma sugestão. Fazer o controle do financeiro pessoal. Pegar o extrato ali do mês, pode ser do mês de outubro, certo? E lá na planilha que eu vou mandar o linkzinho lá para vocês, pega, vai lá naquela planilha, olha o extrato e coloca tudo. Eduardo, eu não gosto de planilha, não gosto de Excel. Faz no caderno, pode fazer. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é bom também. Porque você precisa saber para onde foi o seu dinheiro. É porque nunca sobra, tá sempre faltando aqui no final do mês, tá saindo mais do que tá entrando. Só que o que tá saindo, para onde é que está indo? Separem por categorias, é um ponto principal. Separar por categoria, você já vai começar a entender para onde que está indo todo esse dinheiro. Beleza? Então, um hábito que eu sugiro para você iniciar é fazer o controle do financeiro pessoal, algo básico, mas eu tenho certeza que não é 80% da população brasileira que faz. Então, vamos começar aí com algumas tarefinhas nada mirabolantes, coisas fáceis de fazer. Pegar o extrato, mercado, gastei R$1.000 de mercado esse mês, moradia, casa e tal, enfim, tantos reais por mês. Se você pegar do ano todo, você vai ter uma média e vai conseguir saber montar um orçamento. Daí isso aí é um papo, né, vamos dizer assim, mais evoluído, mas o primeiro é pegar tudo que entrou, tudo que saiu, mapear por categorias. Pode fazer no caderno, pode fazer no Excel que eu vou mandar. Tem aplicativo, tem IA, tem muitas facilidades. Então, esse é uma dica aí de um hábito que pode ser iniciado. Uma outra tarefinha é uma meta financeira para os próximos 90 dias. Sugiro fazer a tarefinha, aquela lei de ver o extrato e, eu preciso eliminar essa dívida aqui, que é uma prestação de R$1.000 por mês, e se eu juntar tanto, eu consigo pagar, eu consigo renegociar, consigo quitar, e vai me sobrar R$1.000 por mês, por exemplo. Estou chutando aqui, quero guardar R$100 por mês. Beleza, então nos próximos 90 dias eu vou guardar R$100 por mês, vai ter R$300 lá no final dos 90 dias. Então, são uma meta aí para que você venha, no momento que você conquistar, coloque aí um presente para você, não gastar os R$300 todos, mas coloque aí um presente, vai lá, dá uma satisfação para que isso venha entrar como algo, lá, plantei, construí, conquistei. Então, isso é muito importante. E para responder essas perguntas aí, seja honesto, seja prático, seja comprometido, que é o principal. Hoje falta muito comprometimento. A gente começa as coisas e não termina, né? Então, isso é importante. Esse aqui é um plano de transformação de 7 dias, que foi o material que eu preparei. Aí tá o link, tá o QR Code do meu Instagram. Só vai lá, segue e manda o direct lá, plano de transformação. Eu vou mandar o link para vocês ali pelo Instagram, são vários e-books, certo? Você vai ter um plano de ação
e, em conjunto, um manual do que precisa ser feito, do que precisa ser seguido. Então, é só ler os e-books, ele é bem intuitivo, bem tranquilo, bem bonito, né? Não é um livro cheio de texto, e você pode fazer um por dia. Por que eu trouxe transformação em 7 dias? Porque, às vezes, a pessoa fica, vou ter que fazer tudo isso hoje. Então, tu vai fazer a primeira tarefa hoje, a segunda amanhã, em 7 dias, cumprir aquilo ali. Eu tenho certeza que tudo isso que a gente está conversando aqui começa a fazer bem mais sentido, e vocês vão ver que não eram só o Eduardo lá falando e tudo mais. Opa, pode falar aí, Robson. Eduardo, nesses e-books que você vai indicar, cara, eu tô com uma dúvida e eu queria perguntar se você possa indicar alguma planilha ou algum aplicativo para ter um controle. Tá, lá dentro desses e-books, deixa eu abrir a pastinha para mostrar para vocês. Vai ter uma planilha, ferramenta, que é uma ferramenta que eu libero ali junto, tá? Porque essa planilha aqui, deixa eu abrir aqui para vocês. Enquanto ele faz essa abertura, gente, deixa eu falar um negócio. Se ninguém perguntar nada para ele sobre finanças, quer dizer que a gente está numa sala de gente com a vida financeira resolvida. Então a gente tem que, no mínimo, questionar, sem ter vergonha, sem ficar omisso por conta de algo pessoal. Todo mundo aqui está na mesma linha de pensamento, que é buscar solução para várias coisas, seja espiritual, mental, conjugal, financeira. A ideia da mentoria é essa, mente, espírito e finanças, é um alinhamento entre tudo que nos importa. Então, é o mínimo que eu peço para vocês. Pensem um pouco, tirem uma dúvida, o que eu começo primeiro, o que está me atrapalhando mais, será eu estou com a vida assim, o que tu acha que eu devo fazer? Bota a cabeça para trabalhar nos próximos 2, 3 minutos e usem de um especialista que está na tua frente para sanar alguma dúvida. Por favor, façam isso. Nem todos querem fazer, tudo bem, mas tem que ter alguma pergunta aqui, porque senão eu vou começar a pedir para vocês dar aula também. Que deve ter um monte de gente aí igual o cara lá, né, o faxineiro, com 8 milhões guardados, e vai ter que explicar para a gente como está funcionando aí o processo, beleza? Pode falar, Eduardo. Aqui dentro vai ser um linkzinho do Drive, vai ter os e-books aqui, ó. Boas-vindas, como funciona o desafio, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, e a conclusão. E aqui embaixo tem o Excel, a ferramenta 7 dias. Você copia essa pasta, e aí você já vai ter esses documentos, certo? E aí, aqui dentro do Excel, por exemplo, ó, eu fiz lá o primeiro dia. As crenças que a gente tem, né? Aquilo que a gente escutava quando era pequeno, às vezes. Coloca aí a pergunta, o que costumava ouvir sobre dinheiro quando criança? Porque dinheiro não é de Deus, porque dinheiro é só para quem é herdeiro. Dinheiro não nasce em árvore, né? Não dá em árvore. Eu via muito essa quando era criança. Meu dinheiro não é capim. Nossa, junto com essa em seguida. Era dos dois lados da cara. Então, essas crenças aí, a gente precisa reprogramar a nossa mente, porque tem algumas crenças limitantes que a gente escuta bastante. Dinheiro é sujo, o rico não entra no céu. Qual é o efeito que isso causa? Causa um efeito de rejeição inconsciente à prosperidade, sabia? Então, para se libertar, aí bota aqui a reprogramação. Um caso desse que eu utilizei, o exemplo do dinheiro é sujo. Uma crença libertadora daí, né, para você começar a mentalizar e a orar. O amor ao dinheiro é que é a raiz do mal, não o dinheiro em si. Está escrito lá em 1 Timóteo 6,10. Tem gente que tem uma crença limitada, não nasci para ser rico. Qual é o efeito? Se acomodar na escassez, ficar confortável com aquela situação. Mas lá em Romanos 8,17 fala, sou filho do rei, sou herdeiro de promessas. Tem gente que fica falando, a crença limitante é tipo assim, nunca sobra dinheiro. Qual é o efeito? Vai gastar tudo que tem, vive no ciclo de consumo, isso é normal. Qual é uma crença libertadora que pode ter? Não, eu administro com sabedoria o que Deus coloca nas minhas mãos. Começa a meditar nesse formato que a gente reprograma. Nosso cérebro, ele é um músculo, certo? Não sei se posso usar essa comparação, mas a gente precisa exercitar, certo? A nossa mente para que a gente venha pensar dessa forma. A nossa boca, nossas palavras têm muito poder. Então, temos que ter esse cuidado. Qual é a dica que eu dou para vocês aqui, ó? O diagnóstico da situação atual, aquilo que eu falei anteriormente. Qual é o salário fixo? Se tem algum salário variável, se tem alguma renda extra, se tem alguma outra receita, coloque aqui. As despesas fixas, moradia, conta, saúde, educação, seguro. Pode inserir aqui, ó, insere uma linha e vai botando tudo. Não tem uma aqui que não tem. Insere uma nova linha e vai. Eu deixei justamente no Excel para ficar mais, vamos dizer assim, fácil de manipular. E ser personalizado também. Despesas variáveis, coloca tudo aqui dentro. Dívidas e parcelamentos, coloca o tipo de dívida, quem é o banco, o credor, né, a instituição, valor total, parcela mensal e a taxa de juros. Aqui já vai dar um diagnóstico de total de despesas fixas e variáveis, saldo mensal e total de dívidas mensais. Então, nesse primeiro aqui, você vai fazer um diagnóstico. Depois, você vai fazer um orçamento. E eu sempre gosto de utilizar aqui o método de 50, 30, 20, que é 50% para necessidades, 30% de desejo e 20% para pagar investimento e dívida.
E você pode fazer um orçamento e colocar as categorias, né, o valor que vai ser alocado, e aí você estipular ali certinho, não, pô, eu posso gastar aqui com o mercado no máximo R$ 1.000 por mês, e aí você vai ter que se desdobrar, mas não vai poder chegar na gôndola lá no final do caixa e pegar o Kinder Ovo, que é R$ 20 o Kinder Ovo, o Kinder Bueno, vai ter que se conter, porque, não, ó, se eu passar aqui do meu orçamento, entendeu? Então, é diariamente que a gente vai conseguir lutar com isso. Foi. Outro ponto, redução de custos, né? Com base na informação que você vai fazer do orçamento, vai fazer em relação a verificar o seu extrato, fazer aquela análise, o que você vai fazer, vai conseguir elencar, né, o que é a despesa que talvez não está fazendo sentido. Ela é essencial, não é? Traz felicidade real, o gasto é por necessidade, aproxima dos objetivos. Isso aqui, se 2 desses aqui já for não, você já pode ser uma conta que você pode eliminar. Montar a reserva de emergência, né? Aqui eu faço uma meta de 3 meses ou 6 meses do valor recomendável. Então, aqui ele já faz o planejamento do aporte, quanto você precisa aportar por mês para ter a reserva-alvo, certo? No dia 6, plano de ações para aumentar a renda. Gente, muitas vezes a gente coloca a culpa, na verdade, no nosso... Eu digo isso porque a gente tem 14 colaboradores, né, e às vezes eles acham que eles têm que fazer uma coisa fora da realidade, ir para um outro local para ser reconhecido, para isso e aquilo, mas eu sempre digo para eles que eles podem empreender dentro do próprio escritório de contabilidade que eles trabalham, que eles são funcionários, são colaboradores, mas eles podem empreender ali. Então, muitas vezes a gente está olhando lá para a grama do vizinho, porque fulano tem promoção, porque a outra empresa é melhor, porque ela lá vai me pagar R$ 100 a mais, né? E às vezes a gente deixa as oportunidades passarem. Então, um plano para aumentar a renda, ele pode começar, não porque vou ter que fazer agora uma renda extra, trabalhar outra coisa fora do horário, não é isso. Você pode verificar dentro do seu próprio trabalho coisas que você pode empreender, coisas que você pode executar, e daqui a pouco, o seu chefe vai, o cara conseguiu resolver um problema aqui que eu tinha anos, olha só o prejuízo que eu tinha. Deus vai tocar no coração dele e vai fazer com que ele te remunere, isso pode ter certeza. Então, às vezes a gente fica esperando uma ideia, né, para fazer algo mirabolante, e na verdade a gente está com... Hoje, as empresas, né, precisam de pessoas que solucionem problemas. Tem gente que odeia problema, que vem dar um problema, que abuso, né? Começa a murmuração, começa a reclamação. E, cara, a empresa está pagando o nosso salário para resolver problema. Então, entenda os problemas que tem, crie processos, empreenda no ambiente que você está. Olha, mas eu não tenho perfil de empreender. Mas você precisa. Essa é uma realidade. Todo mundo precisa saber empreender, mesmo sendo, né, um colaborador, mesmo trabalhando CLT, né, a gente precisa empreender para que a gente venha crescer. Essa é uma realidade, a gente precisa ter isso dentro de nós. Aqui um plano anual, né, já que estamos aí perto do próximo ano, né, colocar o objetivo, colocar o mapa de metas, a ação planejada, o valor que vai ser alocado, e o principal, o que eu mais gosto, é esse aqui, o DRE, Demonstrativo de Resultado do Exercício, que é da contabilidade, mas eu faço para o financeiro pessoal, porque é extremamente importante para saber onde é que está indo o dinheiro, e aí aquela historinha que eu falei para vocês, pegar as receitas aqui, pegar as despesas, pode acrescentar também linhas para outros, tá? Insira aqui algo simples, mas eu garanto que se você pegar ali, por exemplo, mês de outubro, e fazer o primeiro mês, e ver aqui os valores, vai ver, quanto eu gastei aqui de transporte, combustível, por exemplo, gasolina. Meu Deus, onde é que eu fui? Onde é que eu andei? Vai começar a se perguntar. E aí, com base nesses números aqui, nas informações, você vai ver para onde está indo o dinheiro, onde está gastando mais, onde dá para reduzir, onde dá para simplificar, onde dá para pensar alternativas mais em conta, para que você venha chegar nos objetivos e venha conseguir construir, né, a sua, vamos dizer assim, a liberdade financeira. Porque liberdade financeira, na verdade, não é, eu só tenho dinheiro suficiente para me aposentar. Não, liberdade financeira é ele poder te proporcionar um conforto, aquilo que você gosta, comer onde você quer comer, ter uma roupa que você quer ter, ter um carro que você, né, pode levar para te levar a lugares que você quer conhecer, que você quer ter uma experiência. Então, e além de tudo isso, né, tem a questão da liberdade financeira que Deus quer te dar para te poder abençoar cada vez mais outras pessoas. Então, através dessas ferramentas aqui, eu tenho certeza que vocês vão conseguir identificar quais são os gargalos, onde é que estão os furos aí no balde, beleza? Então, eu vou estar passando isso aqui daí para vocês lá, o linkzinho do Drive, só copiar a pasta. Alguma dúvida? Posso seguir aqui? Tudo certo? Tudo Agora é o momento. Eu tenho dúvida. Opa. Deixa eu aparecer aqui, peraí. Peraí. Aí. Ih, a câmera tá bugando. Tá, vamos lá. A pergunta que eu tenho é como na prática, ao longo do dia, da rotina, ter esse controle.
da rotina que eu falo. Tipo assim, ao longo do dia, tô aqui, tô saindo, saí ali, tô trabalhando, aí saio pra almoçar, enfim. Tá. Como ter um bom controle. Tu utiliza o WhatsApp durante o dia todo, assim, praticamente? Não, eu trabalho. Não, eu utilizo tipo assim, ao longo do dia, mas assim, não. Assim, se for trabalhar com o WhatsApp, não. Eu trabalho físico com as pessoas, sabe? Tá. Então assim, mas o WhatsApp tu utiliza em algum momento do dia, tu utiliza? Sim. Tá. Então faz um grupo, né? Tu teu esposo, tal, algo nesse sentido. Faz um grupo ali onde você vai registrar, gastei tanto com tal coisa. Gastei, fui no almoço, fui no mercado. Pode colocar, geralmente quando a gente vai tipo, no mercado, tem um cupomzinho fiscal aquele, né, bate uma foto e bota aqui embaixo, ou só digita mesmo. Tem que criar meios para deixar isso registrado de forma, não que você vai ter que abrir um Excel e ali registrar. Se fazer isso já vai dificultar, não vai conseguir ter a informação. Esse Excel que eu mostrei ali, por exemplo, ele serve para você parar num dia, num compromisso que você vai ter todos os meses, não, eu vou parar aqui um sábado à tarde para verificar as finanças do mês anterior. Eu sugiro sempre fazer no início do mês, referente ao mês anterior. Né? Mas durante todos os dias, colocar como hábito o registro. Fui em tal lugar, farmácia, tantos reais. Fui, aí você vai ver ali. E eu faço assim com a minha esposa. A gente tem um grupo que é só de contas. O que ela paga e o que eu pago, a gente manda lá nesse grupo. Aí no final do mês eu somo tudo, desconto o que eu paguei, desconto o que ela pagou e divido por 2 ali. Eu remunero ela, ela me remunera, dependendo de quem pagou. Complemento, inclusive, daquilo que você falou, né? Aqui entra o papo da honestidade, que às vezes o cara não coloca porque sabe que é um gasto fútil e não bota para não causar atrito. E aí, nesse ponto, você vai ter uma escolha a fazer. Primeiro, se policiar com o gasto que já é fútil, você sabe que é fútil, você faz por conta da vontade que está no teu coração ali de se autopresentear, às vezes fora do tempo. Ou não, ou continuar fazendo e acabar não colocando e perder a mão de volta das finanças. Então, a situação do teu slide com relação à honestidade quanto às finanças é muito importante nesse cenário de controle. Se não for honesto, a gente vai continuar mentindo para si mesmo e não vai chegar a lugar nenhum. Essa é real mesmo. Então, eu já vou mandar depois para vocês ali, terminando aqui, eu já mando ali no Insta, beleza? E aqui, para gente finalizar aqui da minha parte, não sei se tem mais alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido. Tudo ok, tudo certo? Eu vou fazer uma pergunta. O Fábio vai fazer, Fábio? Eu ia comentar algo aqui, que para a gente ter sucesso financeiro em alguma área da nossa vida, primeiramente a gente tem que mudar a mentalidade, né? A mentalidade sobre o dinheiro, é isso que foi falado, tem a descrença lá atrás. Eu não consigo. O que vamos fazer para conseguir isso, né? Sempre colocamos um empecilho ou alguma dificuldade para conseguir algo, né? E eu tenho aqui, ó, eu comprei esse livro. Vê se consegue, deixa eu ver aqui. É o Segredo da Mente Milionária? O Segredo da Mente Milionária. Boa. E também tem o Pai Rico, Pai Pobre. Muito bom, os dois. Isso abriu e abre a mente das pessoas sobre o conceito sobre o dinheiro, entendeu? Às vezes a gente apega, como falo, o dinheiro, a raiz de todos os males, quando está o coração pregado naquilo, né? Mas se você souber lidar com o dinheiro, te traz benefício e você consegue ter uma vida de abundância, né? Eu, primeiramente, creio em Deus. E as outras coisas, Deus vai abrir na mente para você conseguir o que você quer na vida. E, primeiramente, eu quero fazer isso. Se você não colocar prioridade para você fazer, você não vai fazer. Exatamente. Eu não consigo juntar R$100, porque não é a prioridade você juntar o dinheiro. Hoje eu penso a longo prazo. Não tenho tempo. O tempo hoje é escasso para a gente, né? Já chegou nos 40 a mais, né? E igual eu comento com meu menino. Hoje você está com a idade, você tem tempo, você tem trabalho e você tem energia. Os três caminhando junto, você vai longe, entendeu? Sim. Eu creio assim, a gente tem que mudar a mentalidade sobre o dinheiro. Mudou isso aí, acabou. A gente... E é uma coisa que você falou que é importante, né? Tempo, vamos dizer, o gás ali, a vontade. Saúde. O tempo, a vontade, para o outro... E o trabalho. O trabalho ali, né? Vamos dizer assim, o tesão que está fazendo... É o combustível, né? Tem que... Essas coisas, às vezes, não andam junto, porque, às vezes, você... vamos dizer que quando é novo, por exemplo, vai ter tempo... E não tem o trabalho. Não tem o trabalho, né? Mas tem o gás. Aí daqui a pouco não. Aí não tem mais tempo, por exemplo, porque o trabalho já está pegando bastante tempo nosso, tem o gás ali, está indo. Então a gente tem que ter o equilíbrio, né, nisso para que a gente venha realmente obter um resultado assim tranquilo. Esses livros aí realmente mostram, né, a mudança de mentalidade. É verdade. E quando eu aprendi isso, cara, até eu falo assim, né?
Hoje eu quero guardar, não quero nem gastar, nem pagar a conta mais, eu quero é só juntar, é acumular, né? A fase de acumulação. E hoje a gente não tem tempo para perder mais. Hoje a gente está vivendo um mundo que está muito acelerado. O tempo está passando muito rápido, as pessoas estão envelhecendo e ficando mais doentes, né? E hoje nós temos que pensar no futuro, tem que pensar na aposentadoria. Hoje nós não vamos aposentar pelo governo. Muito difícil. Se a gente for parar para pensar assim, entendeu? A população envelhecendo, o emprego cada vez mais escasso, o dinheiro sumindo da praça, entendeu? E assim, eu creio que se a gente for em prática... O próprio Tribunal de Contas da União já falou que em 2027 não vai ter mais recursos, não vai ter mais dinheiro, né? Então... Não tem, já acabou com tudo. Acabou com tudo. Então, entendeu? Isso aí não é besteira, né? É uma realidade já. E se nós não fizermos o esforço para ter no futuro, nós vamos ficar aí correndo na corrida dos ratos. Exatamente. E não adianta a gente ficar reclamando, porque é governo, porque isso, porque aquilo. Não. Tudo que está fora do nosso controle, esquece isso. Foca no que realmente importa. O Robson levantou a mão, ele quer compartilhar alguma coisa, Robson? Não, sou eu. Mas eu queria muito entender melhor. Acredito que com certeza você deve saber, já deve ter visto isso, né? O famoso 50, acho que é 50, 30, 20. Acho que é assim, tipo, viver com 20% do que você ganha. Ué, como é que é? É 30, 40, 20. É verdade, é 30, 40, 20. É 30, 40, 20? Alguma coisa assim. Tá, o que eu trouxe ali dentro da planilha ali, eu trouxe, quer ver, o 50, deixa eu pegar aqui. 50, 30 e 20. 50, 30, 20, aqui. Ó, vai ter lá dentro aqui por dentro que já vai conseguir estipular, mas pode continuar agora a tua pergunta. Não, eu queria mesmo era entender esse conceito aí das porcentagens, assim, né? Como que, por exemplo, eu e o Robson, que estamos começando uma vida de casados, a gente pode organizar essa porcentagem, entendeu? Viver com quanto, investir em quanto, enfim. Entendi. Tá. A questão dos 50, 30, 20, 40, 20, enfim, a porcentagem ali vai de cada um, mas qual que é o conceito aqui? Verificar a receita líquida mensal, a gente ganha aqui, por exemplo, 5 mil, a soma das rendas, por exemplo. Então, 2.500 tem que ser para as necessidades, a sobrevivência. Quanto você precisa para sobreviver? 2.500 tem que ser esse, 30% para desejo, para, enfim, assinatura, desejos de maneira geral, e 20% da renda tem que ser investimento ou pagar alguma dívida, algum financiamento, alguma coisa que tenha. Então, colocar aqui o valor somado das rendas e ele já vai dar essa proporção. Aí, é claro que você vai ter que verificar, né, o orçamento, quanto que ele está atualmente, porque às vezes aqui em desejos não está 30%, está 50% igual, 50-50. Enfim, aí cada um tem que ver a sua realidade atual para ver o que precisa ajustar. Mas o conceito principal seria esse: 50% para necessidades, 30% para desejos e 20% para investimentos ou pagar alguma dívida, algum financiamento. Geralmente, às vezes, tem Minha Casa Minha Vida, algo nesse sentido, né? Entra aqui nesses dívidas aqui, a parcela. Show. Beleza? Perfeito. Eu vou mandar também o link no grupo também, vou mandar ali o link da pastinha. É só ir ali, vou fazer a cópia dos arquivos e iniciar. Segue o passo a passo lá nos e-books também, é importante. Mais alguma pergunta? Posso finalizar aqui? Eduardo, Opa. O que eu faço aqui, a minha metodologia, todo mês, eu recebi meu salário, 20%, 10% ou 20% do meu salário, ele tem que sair para a reserva de segurança. De um jeito ou do outro, as outras contas, se vira. Faz uma hora extra, faz um serviço extra, mas os 20%, os 10% tem que ir para a conta da reserva de segurança. Isso aí é extremamente importante, fazer esse compromisso de se pagar primeiro, porque até ontem eu fiz um post sobre isso, porque se a gente esperar para quando sobrar, esquece. Não esquece. Não vai rolar. Quando sobrar, não é a prioridade. Não vai ser a prioridade, exatamente. A prioridade é se pagar primeiro, igual você falou. Você trabalhou, você acordou cedo, você correu, você se matou ali, você você entregou mais de si, você tem que chegar no final do mês e falar, opa, hoje tem que me pagar. Pegar aquele dinheiro e reservar ali e falar, não mexe. Isso só se for com uma emergência mesmo, de vida ou morte. Você vai lá e no outro dia também você repõe ele. Na hora que receber, você pode repor, senão acostuma. Exatamente, senão acostuma e dá problema. A conta não fecha. É isso mesmo, obrigado. E até um ponto aqui para nós ir para os finalmente, já passei do meu horário aqui, o Yuri vai me cortar, mas a gente fica muito, como eu trabalho com a parte de investimentos também, preciso ficar avaliando como é que está o cenário, como está o mercado, taxa de juros, dívida pública, né, e os negócios como um todo, os clientes da contabilidade, os clientes do BPO financeiro ali,
que eu trabalho a parte mais de consultoria, a gente sente, a gente sabe o que está acontecendo na prática, na realidade. E isso tudo, se eu entrar olhando só para o lado negativo, né, olhar só o que está acontecendo no mundo, na questão geopolítica, olhar a crise, enfim, toda a questão de guerra, olhar a questão dos Estados Unidos, Rússia, China, eu ficar só pensando assim, longe e esquecer do que eu preciso fazer, a gente vai ficar realmente bitolado, sabe? Bitolado que eu digo é ficar pensando coisas que estão fora do nosso alcance, em que isso que gera medo. Muitas vezes a gente está ali na rede social, olha uma notícia, olha alguma coisa para ali, meu Deus, em instantes a gente esquece do que Deus já nos prometeu, do que Ele falou para nós que vai fazer, do que está na própria Bíblia escrito, né? E aí a gente começa a entrar nesse mundo atual acelerado e acaba deixando de lado, deixando de acreditar naquilo que já foi entregue nas nossas mãos, os potenciais, os talentos, certo? Porque a visão de reino para prosperidade, vamos dizer assim, que eu tenho, a verdadeira prosperidade, ela inclui o quê? A paz interior, aquela paz que excede todo entendimento, como eu já falei, relacionamentos saudáveis, né? Isso seria extremamente importante, principalmente relacionamentos saudáveis. Claro que a gente não muda as pessoas, nem todo mundo a gente concorda e tal, mas se você se relaciona, tem relacionamentos saudáveis, de amizade e tudo mais, isso aí é extremamente importante. Saúde emocional, principalmente nos dias emocionais, nos dias atuais, né, que a gente vive nesse mundo acelerado que a gente fala. Tempo de qualidade com a família, isso para mim é extremamente importante. Isso aí e isso, cada vez mais, a gente precisa valorizar. A gente precisa, porque o sistema ele quer acabar com o conceito família. Então a gente precisa cada vez mais, se você está lá com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, enfim, valoriza aquele momento ali, deixa lá o celular lá de lado, porque às vezes a gente vai. É tão chato, eu acho tão chato, quando eu chego assim, às vezes num lugar, num restaurante, enfim, a gente olha para as mesas do lado, tem 4 pessoas, 4 cadeiras, os 4 cada um no seu mundo ali. Cadê o tempo de qualidade? Cadê a conversa, eu perguntar como é que tá, como é que não está, né? Então isso aí é extremamente importante. E claro, o propósito aí é eterno, né? Não adianta nada a gente estar só vivendo aqui na corrida dos ratos, como foi mencionado, se a gente não entender qual é o nosso propósito, nosso chamado aqui na Terra. Então, e aí eu quero finalizar aqui com essa mensagem de Mateus 6,33, que independente de tudo que tiver acontecendo, de tudo isso que eu falei, de Bolsonaro, de Lula, de Trump, de Xi Jinping, de Putin, independente de tudo isso aí, a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas, independente. O que a gente precisa fazer da nossa parte, ter as ações? Isso tudo que a gente falou aqui, né? Pequenos passos, vão lá, analisem o extrato, peguem, façam um orçamento, não posso gastar tanto por mês aqui nisso, tem que reduzir essa outra categoria aqui. Poxa vida, hábitos comuns, às vezes deixa a luz da casa acesa a noite toda. E aí, cômodos que não tem ninguém, que não está utilizando, às vezes o hábito comum é apagar a luz dentro de casa, né? E a gente sabe que isso já tem uma grande diferença, isso pode trazer uma economia. Vamos dizer assim, começar a avaliar tudo aquilo que pode ter um gasto, que tem um gasto e pode ser reduzido. E não vai adiantar, Eduardo, mas o caos, o INSS não vai funcionar daqui, o 2027, o Tribunal de Contas já falou que não vai ter, a gente não vai conseguir se aposentar, e agora, o que eu faço? Busca primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Então, essa era a mensagem aí para finalizar. O Fábio levantou a mão ali, tem mais alguma coisa? Pode falar aí, Fábio. Eduardo, eu quero agora te colocar no sinuca de bico. Para nós hoje, qual você indicaria para uma reserva de segurança, um médio prazo e um longo prazo? Um produto, assim, um investimento. E hoje, em carteira, que você pode recomendar hoje para gente que estão começando. Então, eu sei que tem muita gente aqui que não investe, não tem uma corretora. Para fazer a reserva de emergência, por exemplo, tem que pegar um CDB, por exemplo, né, um título de liquidez diária que você pode resgatar a qualquer momento. É o mais interessante. Assim, dá para pegar Tesouro Selic lá também? Também dá. Mas para iniciar, um CDB de liquidez diária resolve muito bem, vai ser mais fácil ali dentro dos aplicativos, dentro dos bancos digitais, para investir. A longo prazo, né, eu tenho dinheiro aqui que a longo prazo pode comprar Tesouro Direto IPCA+, que vai ter um juro real aí de no mínimo 7,5%. Né, então, algo que vai render a inflação mais 7,5% de juro real é algo muito bom. Inclusive, quando a gente faz os planejamentos financeiros, a gente utiliza uma taxa de juro real de, no máximo, 5%. Então, para ver que hoje o Brasil dá essas oportunidades, né? Tesouro Direto IPCA mais 7,5% de juro real. Então, é um produto bom, assim, a longo prazo. Bacana. Lembrando que isso dá para investir através dos aplicativos de banco, né? C6, pessoal que talvez não saiba com experiência, C6, PicPay,
Mercado Pago, direto. vários produtos ali que você pode procurar e começa de alguma forma. Não precisa de um rio de dinheiro, precisa de R$100, R$50. Geralmente é R$100 a aplicação mínima. Isso. O importante é hábito, não é volume no primeiro momento. Depois você conseguir volume, você começa a aplicar em volume, que você já está mais calejado também, como funciona. Mas é isso. Edu, mais algo, cara? Era isso aí. Muito obrigado aí pela oportunidade. Muito bom falar sobre esses assuntos. Vou mandar ali para o pessoal. Gente, muito obrigado a todos que participaram hoje. É um prazer, mais uma vez, estar na Segundas-Feiras com vocês. Um agradecimento especial ao Eduardo, meu brother, meu parceiro. Por favor, sigam o Eduardo Silveira. Silveira Eduardo no Instagram. Eu já botei. Ele, inclusive, está no grupo lá, então chamem ele se precisar. O Eduardo presta consultorias, mentorias em todos esses ambientes que ele citou aqui. Então, fiquem à vontade. Eu sei que a intenção aqui não é essa, mas de qualquer forma ele está ali para isso. Sigam ele, mandem no direct para ele mandar o material lá para vocês, por favor, e usem. Tá? Existe uma porcentagem muito grande de pessoas que compram cursos, não fazem, e além de aqueles que fazem, não botam em prática o conhecimento obtido. Botem em prática. São simples, então façam isso para que vocês consigam mudar realmente o cenário a partir de pequenos movimentos, beleza? A gente se vê segunda que vem. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Um bom descanso. Deus abençoe. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau.